Vamos dar uma olhada lá no nosso desenho para ver o que nós vamos fazer hoje. Nós fizemos aí até o item 9, né, que foi a bucha de furação. E hoje vamos começar aqui pelo prisioneiro, tá? Pelo prisioneiro. Então, o prisioneiro é esta peça aqui. Prisioneiro é esta peça aqui, que ele está rosqueado aqui no item 4, que é o eixo guia, ok? E ele tem um determinado comprimento. Então, aqui ele está fixado com uma porca. E do outro lado, nós temos a arruela, né, C, e uma porca pressionando a arruela para fixar a nossa peça. Bom? Então, aqui, nós vamos adotar o seguinte. A profundidade que eu vou rosquear o prisioneiro aqui no item 4 vai ser 9 milímetros. Ok? Então, esta medida aqui que vai ser parafusada na peça 4 será 9 milímetros. Então, nós precisamos descobrir a distância do nosso ponto de origem até o início aqui do prisioneiro. Ok? Então, precisamos descobrir isso. E o prisioneiro é uma peça tipo eixo. Então, nós vamos fazer aí por revolução. Correto? Então, vamos lá. Vamos ver o desenho. Não compartilhar nada. Vamos ver aqui o desenho do conjunto dispositivo, onde está desenhado o prisioneiro. Então, é este item aqui. O item, que aqui, na verdade, é item 13, né? Mas as medidas são estas aqui. Tá? E nós vamos, como eu falei, aprofundar 9 milímetros aqui no eixo guia. Então, nós temos a distância aqui de 29, ok? 29 menos 9 vai dar uma distância de 20. Então, a referência que nós vamos ter lá no prisioneiro, da origem até o início do prisioneiro, vai ser de 20 milímetros. Ok? E aí nós vamos fazer a nossa peça aqui, o nosso prisioneiro. Tá? Compreenderam? Alguma dúvida? Então, vamos aqui iniciar no SolidWorks, Ctrl N. Vamos iniciar uma nova peça. Então, o perfil do prisioneiro, ele está aqui no plano frontal. Ok? Então, nós vamos aqui em Recursos, Ressalto Base Revolucionado, e vamos selecionar o plano frontal. E o nosso prisioneiro vai estar bem aqui na origem, né? No alinhamento, o centro do nosso prisioneiro está aqui no eixo X. Ok? Então, nós vamos fazer uma linha de centro. Pegando da origem até um certo comprimento. Então, primeiro, nós vamos fazer a nossa linha de centro. E agora, nós vamos desenhar, como é um parafuso, né? Então, é uma coisa simples. Nós vamos traçar aí um retângulo de canto, iniciando aqui
Aqui vai ter a distância de 20 milímetros, né? Então, nós iniciamos depois aqui da origem, clicamos e vamos abrir aí o nosso retângulo. Certo? Então, fizemos a linha de centro, né? Viemos aqui no retângulo, desenhamos o perfil, que é o perfil de um parafuso, né? Metade do diâmetro aqui, ó, que vai revolucionar, né? Então, eu desenho só metade. E agora, nós vamos dar as dimensões. Então, da origem até esta linha é 20 milímetros. Ok? E o comprimento nós vamos ver lá no desenho. O comprimento está aqui, ó, 40 milímetros. Ok? 40 milímetros. Então, vamos lá. Vamos determinar esta medida, que é a distância aqui do comprimento, 40 milímetros. E o diâmetro vai ser um M12. Eu venho aqui, dou a distância do diâmetro de 12. Tá? Já está totalmente definido, né? Já está totalmente definido o nosso posicionamento aqui do parafuso, a distância de 20 milímetros. Tá. Então, aqui, ó, vamos sair do nosso esboço. E aí vamos revolucionar. Ó, uma pecinha bem simples, né? Um parafuso aqui, né? Bem tranquila. Então, a gente vem e pronto. Finalizamos aí o nosso parafuso. Vamos voltar lá no desenho, que ainda tem mais coisas para fazer. Então, se nós olharmos aqui o desenho, verificarmos aqui, ó, tem uma medida aqui que está dizendo quadrado de 8. Então, esta região aqui, ela é um quadrado. Tá? Então, nós temos aqui esta região sendo uma região de um formato quadrado, e depois é o parafuso. Então, nós precisamos fazer este quadrado aqui. Tá? Quadrado de 8. Para o SolidWorks. Vamos aqui na árvore do produto, clicar aqui na revolução e vamos selecionar essa medida e alterar para 8. Certo? Prontinho. Tá? M8. E agora nós vamos fazer a parte aqui do meio, que vai ser um quadrado, né? Então, outra vez, nós vamos aí utilizar do recurso lá da distância do início da extrusão. Então, vamos lá em ressalto base extrudado e vamos selecionar aqui esta face. Tá? Vou dar aqui um Ctrl 8 para verificar de frente e vou fazer aqui um retângulo de canto. Perdão, retângulo de canto não. Vamos fazer aqui um retângulo central. Retângulo central.
Vou aqui na origem e vou abrir aqui o meu retângulo central. Certo? Ele está totalmente azul. Precisamos aí dar as definições. Como isto é um quadrado, então nós precisamos informar isto, né? Eu preciso informar que esta linha é igual a esta. Então eu seleciono esta linha, Ctrl apertado, seleciono esta linha e vou tornar ela igual. Ok? Então, aqui eu dei a restrição de igual. Estas duas linhas são iguais. Iguais no comprimento. E agora, nós vamos dar outra restrição. Vou selecionar a aresta aqui, que ela tem uma medida de 8. Eu seleciono a aresta, deixo o Ctrl apertado e seleciono esta linha. E vou tornar estes dois elementos aí tangente. Então, no momento que eu faço isso, eu coloco aqui esta relação de tangente, eu já determino que este quadrado tem a medida de 8. Eu não preciso nem dimensionar. Eu só fiz isto com as restrições. Se eu aumentar este parafuso para 10, o quadrado vai ficar de 10. Se eu aumentar para 12, vai ficar com 12. Então, ele vai sempre obedecer o diâmetro. Eu não preciso alterar. Por isso que, quando nós estamos modelando, é sempre mais vantagem para nós modelarmos com restrições geométricas. Então, o que eu faço e que eu normalmente costumo fazer é colocar primeiro todas as restrições geométricas. E depois, se tiver necessidade, nós colocamos as dimensões. Tá? Então, vamos fazer primeiro todas as restrições, deixar geometricamente o meu esboço bem planejado e depois aí nós colocamos as dimensões que nós queremos. Tá? Então, aqui eu já defini o meu esboço. Ok? Dou um Ctrl 7 e vou sair aqui do esboço. Tá? Então, o plano do meu esboço está aqui na frente. A minha condição inicial, nós já fizemos isso, né? Então vamos repetir. A minha condição inicial vai ser um offset. Um offset de quanto? Lá no desenho está 16 milímetros. Então vamos determinar aqui a distância, 16 milímetros de offset. Percebam que a direção do offset veio para cá. Não é isso que eu quero, né? Eu quero que ela venha aqui para o meio do meu prisioneiro. Então, a gente inverte a direção. Então, 16 milímetros é daqui até a face da onde foi feito o esboço, né? E essa direção aqui também precisa ter uma medida, né? Ela porque eu vou ter 16 deste lado, 16 do outro lado. Então, 16 mais 16, 32. 32 menos 40 vai dar um comprimento de 8. Então, eu coloco 8 aqui. Só que eu também aqui vou inverter a direção. Tá? Então, olha o que eu fiz aqui. Fiz o meu esboço nesta face plana, no meu prisioneiro, né? Determinei aqui como seria meu esboço, um quadrado de 8.
Aí, na hora que eu vou extrudar, eu vou iniciar a minha extrusão distante 16 milímetros, que é o offset. Eu determinei aqui, 16 milímetros de distância. E o comprimento de extrusão, que é esta distância aqui, é 8 milímetros. Tá? Então, venho e confirmo. Então, eu fiz aquele corpo quadrado no meio do meu prisioneiro aqui. Então, se nós formos medir, se nós medirmos desta face até esta face, vai ter 16 milímetros. E se nós medirmos desta face até esta face, também vai ter 16 milímetros. Então, está ok, tá correto o meu modelo. Tudo bem? Agora falta o quê? Falta o chanfro, né? Falta o chanfro. Então, nós vamos lá em recursos. Vamos selecionar aqui o comando chanfro. A medida do chanfro é de 1 milímetro por 45. E nós vamos fazer o chanfro nestas duas arestas. Esta aresta e esta aresta aqui. Eu confirmo. E agora, nós vamos fazer a rosca aqui. Porque a rosca ela está M8, né? Então, vamos fazer a rosca M8 neste comprimento todo aqui do parafuso. Até esta superfície aqui quadrada. Tá? Então, nós vamos em recursos. Aqui no assistente de furação, nós vamos clicar no assistente de furação e vamos buscar aqui o comando rosca. Aí está falando aqui que os perfis tipo e tamanho da ferramenta rosca são apenas perfis de rosca nominal. Não utilize-os para rosca em qualidade de produção. Para criar roscas em qualidade de produção, modifique os perfis nominais para atender os seus requisitos de projeto. Tá? Então, não vai ser para a produção. Não vou utilizar aqui o modelamento para a produção. Tá? É somente um modelamento para especificar uma rosca nominal. Eu dou um ok, é só uma advertência que o SolidWorks está fazendo. Então, aqui na caixa de configurações, nós vamos selecionar as nossas referências. Então, aqui, ó, local da rosca. Então, nós vamos selecionar aqui a aresta da rosca. Eu vou selecionar aqui o diâmetro externo. Tá? Ele já está iniciando aí. Aqui eu vou selecionar a face de início da minha rosca. Então, eu clico aqui nesta caixa e seleciono este plano aqui. Ó. Então, a rosca vai iniciar a partir daqui. A condição final da rosca vai ser cego. Ó. Eu posso colocar a condição final pelo número de revoluções ou até a seleção. Não, no caso aqui eu vou dar uma medida. Vai ser, então, cego. E a medida que eu vou especificar aqui, ela vai ser de 16 milímetros. Eu dei a dimensão de 16 milímetros, mas percebam que a hélice já foi acima, já foi para lá, né? Ela já está invadindo aqui o quadrado. Então, isso não pode.
Então, nós vamos ter que tirar aí um passo, tá? Aqui vai ser metric die, que é a, a rosca externa. E aqui nós vamos selecionar o nosso diâmetro, né? M8. Ah, então, vamos colocar esta rosca aqui, ó, M8 por 1,25. E aqui nós vamos ter que diminuir um passo de 1,25. Então, vamos colocar 16 menos 1,25. Pronto. Aí, nós vamos fazer até o final. Agora está certo. Ok? E vamos confirmar. Então, ele modelou a rosca M8 por 1,25. Tá? O que nós tínhamos que fazer aqui é um alívio, né, para a saída da rosca. Então, fazer um diâmetro menor para a rosca ir até a saída dela, né? Então, aqui, ó, teria que ser feito uma revolução, né, um corte por revolução, fazer um alívio para que a nossa rosca fosse feita até o alívio. Mas não tem problema, vamos deixar assim mesmo, tá? Ah, então, vamos fazer agora, igual nós fizemos do lado de cá, vamos fazer do lado de cá também, né? Então, vamos lá, assistente de furação, rosca, que vai dar aquela informação. Nós vamos selecionar a aresta aqui do diâmetro maior. Vamos selecionar aqui a aresta. Perdão, vamos selecionar aqui a face, né, para dar o início da rosca a partir desta face. Especificar aqui a mesma medida, então vai ser cego com a medida de 14,75. Vai ser metric die, que é a rosca externa, M8 por 1,25. Tá? E vamos confirmar. Então, aqui o comando já desenha o perfil, né? Então, está aí o nosso prisioneiro. Então, vamos, arquivo, salvar. Vamos colocar aí a P11, né? E o nome, prisioneiro. Agora, eu vou criar aqui uma configuração. Lembra que ontem nós criamos configurações para fazer peças com dimensões diferentes, né? Então, quando eu for fazer o desenho desse prisioneiro, por exemplo, eu não vou querer que apareça aqui os filetes da rosca. Eu vou querer fazer com que apareça somente o desenho simbólico da rosca, né? Sem aparecer o filete. Isso vai só me complicar, vai gerar linhas aí desnecessárias, que para mim não vai ser legal. Modelar, tudo bem, a gente pode deixar, mas quando vai fazer o desenho, eu preciso modificar isso. Então, eu vou criar uma configuração aqui. Então, nós vamos vir aqui em configurações, né? Botão direito, adicionar configurações. Eu vou colocar aqui, ó, desenho. E quando eu fizer o desenho, vai ser esta minha configuração. Desenho. Então, eu escrevo aqui
configuração do desenho. Tá? Só para eu saber que desenho, que configuração desenho é essa, né? Então, a configuração do desenho. Eu confirmo, né? Então, eu estou aqui com essa configuração desenho e esta configuração que eu vou usar na montagem. Tá? Então, na configuração desenho, nós vamos vir aqui na árvore e nesta configuração, nós vamos clicar aqui com o botão direito e vamos vir em configurar recurso. E na configuração desenho, eu vou suprimir este recurso que eu fiz. Tá? E vou aplicar. Olha lá. Agora, na configuração desenho, não tem este recurso feito. Tá? E eu vou vir aqui na outra rosca, botão direito, configurar recurso, e também aqui no desenho eu vou suprimir este recurso. Vou aplicar e dar um OK. Tá? Então, quando eu vier aqui e ativar aquela configuração para montagem, vai ter a rosca. Se eu vier na configuração do desenho, não vai ter a rosca. Então, eu faço aqui duas configurações. Ok? É só acionar aqui uma das configurações. Entenderam? Então, além de eu poder modificar as medidas, eu posso colocar ou suprimir ou tirar a supressão de um recurso. Bom, então, vamos aqui salvar esta peça e vamos Ctrl N, iniciar aí a nossa última peça modelada. Essa também é uma peça simples, né? Então, se nós formos lá no nosso desenho, vou interromper aqui o compartilhamento. Agora nós vamos fazer aqui o item 11, né? O item 11, que é a arruela C, tá? Essa peça aqui. Então, para a gente iniciar o modelamento, nós vamos ter que iniciar distantes aqui esta medida da origem. Para a gente modelar esta peça, nós precisamos saber a distância da origem até o início dessa peça, que é exatamente a medida do produto. Então, nós precisamos abrir aí o produto para saber qual que é esta medida. Ok? E nós vamos modelar esta peça, que é esta arruela aqui, ó, o item 14, né? Lá no nosso projeto está 10, está 11. Aqui ela é o 14. Nós vamos modelar conforme está aqui, porque esta peça, ela é uma peça tipo disco, né? Tem um diâmetro, o comprimento é menor do que o diâmetro. Então, nós vamos fazer ela extrudada, né? Vamos fazer aí uma circunferência, vamos fazer o traçado deste alívio, né? O perfil deste alívio, vamos dar as dimensões e extrudar aí com 7 milímetros de profundidade, tá? E nós vamos fazer esta extrusão exatamente neste plano aqui, ó, no plano lateral, tá? Que é onde está o perfil da nossa peça. Então, quando nós selecionarmos lá o plano para executar o esboço, nós vamos selecionar este plano aqui, o plano lateral. Tá? Então, vamos voltar lá no SolidWorks.
e vamos abrir o produto para saber qual que é aquela medida. Então, o produto está aqui. Vamos abrir o produto. Então, o produto é esta peça, que é um bloco, onde nós vamos fazer este furo aqui lá no dispositivo, né? Então, nós precisamos saber a distância desta face até esta face aqui, tá? E nós já temos esta distância aqui marcada, 45,7. Então, é esta distância que nós vamos ter que colocar lá no nosso modelamento, 45,7. Então, nós vamos fechar aqui, né? Vamos aqui na nossa peça e vamos em ressalto base extrudado e vamos selecionar aqui o plano direito, que é onde nós vamos fazer o nosso esboço. E a nossa arruela está bem aqui na origem, né? Ela vai ficar bem aqui no centro da nossa origem. Então, nós vamos selecionar aqui a ferramenta círculo e vamos fazer um círculo aqui, selecionando o ponto da origem. E vamos abrir até uma certa medida. Tá? Depois, nós vamos traçar aquele alívio, para fazer aí como se fosse um C, né? Então, nós vamos traçar aqui o alívio. Então, a partir daqui, nós vamos traçar uma linha a partir de um ponto qualquer aqui no nosso círculo. Nós vamos traçar uma linha até mais ou menos alinhar aqui com a origem. E depois nós vamos fazer um arco. Daquele modo que nós vimos, né? Ó, faz um arco. Vem até o outro lado. E desce aqui com uma linha horizontal. Ok? Muito bem. Então, o centro deste arco também vai estar no centro aqui da origem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos selecionar o arco, vamos apertar o Ctrl, selecionar o centro da origem e vamos determinar aí que é concêntrico. Então, já está concêntrico. Aqui já tem as restrições de tangente. Ok? E agora a gente só vai determinar as medidas. Então, vamos voltar lá no desenho. Vamos lá no conjunto dispositivo furação. E vamos ver aqui, ó, a medida do rasgo, a medida de abertura aqui do rasgo é 9 milímetros. E o diâmetro é 31. Então, vamos dar estas medidas lá. Então, vamos colocar a medida aqui de 9 milímetros. Esta distância aqui é 9 milímetros. Já viu que ele já ficou definido, né? E aqui vamos selecionar o diâmetro 31. Ok? Então, 9 milímetros a abertura, 31. Já definimos aqui o nosso esboço. A única coisa que nós vamos fazer agora é aparar aqui, tirar esta linha, né? Para nós estudarmos somente a parte interna. Então, vamos lá em aparar e vamos selecionar aqui este pedaço. Venho com o mouse e seleciono aqui.
Então, aqui já está definido, né? Nós vamos sair da nossa sketch. E agora vamos dar aquela medida do nosso produto, 54,7. Então, vamos aqui, ó. Tá? Então, eu fiz a minha extrusão aqui no plano direito e dei aqui um deslocamento para iniciar a minha extrusão de 54,7. E aí, nós vamos dar a medida da extrusão aqui embaixo, que vai ser 7 milímetros. Tá? Então, offset e o cego 7 milímetros, que é esta extrusão. Então, está distante aqui 54,7 do plano que nós fizemos a extrusão e foi extrudado aqui com 7 milímetros. Ok? E agora nós vamos fazer os chanfros. Então, vem aqui na ferramenta chanfro. Nós vamos determinar aqui o chanfro de 1,5 primeiro. Então, 1,5. Vamos selecionar aqui esta aresta. Né? Se vocês não conseguirem pegar esta aresta aqui, a gente movimenta com o botão direito do mouse, clica e movimenta o mouse. A gente seleciona esta aresta e esta aresta. Ok? Então, ficou o chanfro aqui de 1,5. E agora nós vamos fazer o chanfro de 2 por 45 graus aqui nas arestas externas. Então, comando chanfro, vamos dar a medida aqui de 2 milímetros, 2 por 45, e vamos selecionar esta aresta e esta aresta. Muito simples esta peça. Ok? Vamos salvar. E aí nós vamos aproveitar que tem aquela peça que salvamos ontem, ou salvamos antes, né? P11. Vamos clicar nesta P11 e só mudamos o nome para Arruela C. Vamos salvar. Deixa eu só voltar aqui no ressalto, deixa eu mostrar umas coisas para vocês. Né? Eu vou editar aqui este recurso que nós fizemos. Tá? Até agora, nós só vimos aqui a direção 1. Alguém está fazendo pergunta aí? Não? Então, nós vimos aqui só a direção 1. Mas nós podemos dar uma medida para a direção 2. Tá? Então, neste caso aqui, ó, eu estaria extrudando com o offset, iniciando com a extrusão positiva aqui, a direção 1, 7 milímetros. E aqui eu daria uma outra direção contrária, poderia modificar aqui para 15 milímetros. Está vendo? Ó? Então, extrudou 7 milímetros para um lado e 15 milímetros para o outro lado. Tá? Então, esta é uma opção que nós podemos dar. E outra opção que nós podemos fazer aqui é dar uma inclinação para a nossa extrusão. Né? Então, eu clico aqui e posso dar uma inclinação. Por exemplo, eu vou dar uma inclinação aqui de 5 graus. Olha o que ele faz. Ó. Tá vendo?
Ele faz um cônico, né? Faz uma peça cônica aqui, ó. Então, se a gente for determinar aqui, ó, em ativar, né? E dar a inclinação aqui de 5 graus do outro lado, ó, né? Então, ele acaba fazendo uma peça cônica. Então, eu posso extrudar para um lado, extrudar para o outro lado. Se eu clicar aqui em inclinação para fora, ele vai fazer uma inclinação ao contrário. Ó. Ficou igual, né? Porque de um lado está 5 graus, do outro lado está 5 graus. Então, para fazer a diferença, eu inverto aqui também, né? Então, eu consigo fazer tipo um perfil de uma polia, né? Uma polia inclinada, fazendo aí estas diferenças. Então, tem outros que nós não vimos aqui no modelamento, né? Mas tem outros recursos que nós podemos utilizar no modelamento das peças. Então, deixa eu compartilhar o desenho com vocês, né? Então, nós fizemos aqui os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E os itens aqui 12, 13, 14, 15, 16, 17 são itens normalizados e que nós modelamos. Tá? Então, não temos mais nenhuma peça aqui para nós modelarmos. E agora nós vamos fazer o modelamento de chapas. Ok? Então, eu tenho aqui uma peça que ela tem a estrutura de uma chapa. Então, nós vamos pegar uma chapa planificada com os recortes que estão aqui determinados e vamos levar numa dobradeira ou vamos levar numa prensa para executar a operação de dobra. Então, esta peça aqui, ela é uma peça diferente de uma peça prismática ou uma peça revolucionada. Ela é uma chapa, né? Então, ela tem características de chapa. Então, nós vamos ver como é que nós desenvolvemos o modelamento de chapas dobradas. Tá? Então, primeiro, nós vamos fazer esta chapa aqui. Ó. É uma peça simples, né? É uma chapa onde na lateral tem um furo de 15 e aqui tem um furo oblongo, né? Nesta superfície aqui da chapa. Beleza? Só não tem aqui discriminado a espessura. Mas nós vamos adotar que esta espessura é de 1 milímetro. Então, nós vamos fechar esta nossa arruela C, vamos salvar e vamos aí, Ctrl N, vamos iniciar uma nova peça. Então, esse modelamento de chapa vai ser feito no ambiente de peça, tá? Só que nós temos que habilitar os recursos de chapa. Beleza? Eu vou fechar aqui para nós habilitarmos os recursos de chapa. Tá? Então, nós vamos ver com o mouse aqui, ó, nesta área, onde tem recursos, esboço, avaliar, né? Nós vamos clicar com o botão direito e vamos inserir aí a aba chapa metálica. Okay? Chapa metálica. Conseguiram? Então, quando nós viermos aqui nesta aba chapa metálica, nós vamos ter aqui os recursos para desenvolvermos aí
o modelamento de chapa. Tá? Até agora, nós só temos aqui este recurso flange base aba e este recurso aqui, ferramenta de conformação. Tá? Então, o chanfro, se nós viermos aqui com o mouse, né? O flange aba, base aba, ele cria uma peça de chapa metálica ou adiciona material em uma peça de chapa metálica existente. Tá? Então, é isso que faz este recurso de flange base aba. E este recurso aqui, ferramenta de conformação, ele cria um entalhe inverso em uma peça de chapa metálica. Tá? Então, somente estes dois aqui, eles estão habilitados para eu fazer, né? Mas mesmo este aqui, eu preciso ter ainda alguma outra, uma chapa já feita, tá? Então, nós vamos partir aqui da flange base aba, tá? Então, eu vou acionar este comando, flange base aba. E vamos olhar no nosso desenho para ver qual plano nós vamos selecionar. Ó, o plano onde está o perfil é no plano frontal. Aqui é o plano superior e aqui é o plano direito, quer dizer, o plano esquerdo, né? Mas o perfil nosso, ele está aqui no plano frontal. Então, nós vamos voltar lá no SolidWorks e vamos selecionar o plano frontal. E vamos desenhar aquele perfil, né? Então, através aqui do comando linha, nós vamos desenhar aqui o perfil até mais ou menos aqui a origem. Vamos passar aqui para o outro lado e vamos alinhar com a outra extremidade. E vamos dar aqui um ESC. Então, percebam aqui que esta linha aqui ela já ficou escura, já ficou definida aqui, porque é uma linha horizontal. Eu só preciso posicionar o ponto médio aqui desta linha na origem. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Vamos selecionar o ponto médio primeiro. Vamos selecionar o ponto médio primeiro. Tá? Apertar o CTRL, segurar o CTRL apertado e vamos selecionar a origem. E vamos tornar esta seleção coincidente. Tornar coincidente. Ok? Até aí tudo bem? E agora nós vamos dar as dimensões. Vamos lá no desenho. E nós temos aqui a dimensão de 100 da chapa dobrada, né? E temos aqui a dimensão de 50. Então, vamos dar estas duas dimensões lá no nosso modelo. Então, vamos vir aqui, dimensão inteligente. Vamos selecionar esta aba e esta aba. E a distância entre elas vai ser 100 milímetros. E vamos determinar a altura aqui igual a 50. Então, percebam que esta outra aba aqui, que tem que ser igual, não está igual, né? Então, vamos colocar aqui a nossa restrição de igualdade. Então, eu vou selecionar aqui, tirar a seleção aqui da dimensão inteligente, vou selecionar esta aba, CTRL apertado, seleciono esta outra aba e torno igual. Agora sim.
Então, agora, esta medida ficou igual a esta medida aqui. Tá? O modelo, quer dizer, o esboço está totalmente definido, a gente vai sair deste esboço. E aí ele vai começar a modelar. Relembrando o que nós fizemos, nós traçamos aí o perfil da nossa peça, perfil reto mesmo, né? Nós não vamos nem colocar os raios. Nós traçamos, então, os perfis retos, né? Fizemos lá, colocamos as restrições, como nós normalmente fazemos, né? Oi? Então, nós colocamos aí as restrições, certo? E quando nós saímos da nossa sketch, ele já vai ativar o comando para fazer a nossa peça dobrada. Então, aqui nós vamos passar para dar as medidas das dimensões aqui de profundidade da nossa peça dobrada. Então, se nós formos lá no nosso desenho, nós vamos ver que a profundidade é 40 milímetros, né? Então, vamos considerar que o nosso plano, onde nós fizemos o esboço, está aqui, nesta linha, tá? Então, nós vamos extrudar aquele plano médio, metade para um lado, metade para o outro, 40 milímetros. Então, vamos lá no SolidWorks, e aqui, na direção 1, nós vamos escolher plano médio e vamos determinar aí a profundidade de 40 milímetros. Então, a partir do nosso esboço, vai extrudar 20 milímetros para frente e 20 milímetros para trás. Ok? Aqui, ó, nós vamos ter os calibres da chapa dobrada. Tá? Então, podemos utilizar aqui uma tabela para os calibres, né? E aqui já tem algumas tabelas prontas do próprio SolidWorks. Ó, polegadas em milímetros. Tem aqui o K-factor em polegada, K-factor em milímetros. E tem uma tabela aqui de exemplo de alumínio e de aço. Nós vamos utilizar estes calibres aqui, ó. K-factor em milímetros, tá? Este daqui que nós vamos usar. Tá? K-factor. E aí, os parâmetros deste calibre que nós utilizamos, ele dá aqui uma espessura de 2 milímetros e dá um raio de 1 milímetro. Tá? Neste caso aqui no nosso exemplo, nós vamos modificar isto. Então, nós vamos selecionar aqui, ó, substituir espessura. Vamos ativar aqui esta caixa. Substituir espessura. E aí, nós vamos dar a espessura de 1 milímetro para a nossa chapa. Então, a espessura vai ser de 1 milímetro. E o raio interno, que esse daqui é o raio interno, ele é de 1,5. Isso está lá no nosso desenho. Tá? Então, chapa de 1 milímetro, o raio de 1,5. Então, o parâmetro de chapa metálica. Então, a espessura da chapa vai ser 1 milímetro e o raio vai ser de 1,5. Tá?
Agora, a direção. Está vendo aqui? Se nós olharmos, né? A direção está externa. Então, daquele perfil que nós fizemos, ele está fazendo a chapa externa ao perfil dimensionado. Tá? Ok? E aqui também, ó. Está externo ao dimensionado. Então, se nós formos olhar o desenho, realmente é externo, né? Tá? Ó, é externo. Então, a espessura, ela está sendo criada externa àquele perfil que nós fizemos. Tá? Então, é isto mesmo que nós queremos. Então, vamos lá voltar no SolidWorks. Se o seu está interno, você clica aqui, ó, na direção inversa. Então, se eu clicar aqui, ele vai fazer interno. Se está interno, você clica e faz externo. Tá? E aqui ele já cria o raio de 1,5, ó. Então, este raio que está sendo criado é de 1,5. E aqui, sempre quando nós vamos modelar uma chapa, em muitos casos é preciso fazer um alívio, tá? Então, aqui está o alívio automático, ele está sendo feito um alívio retangular. Pode ser por ruptura ou um alívio oblongo. Esse alívio a gente faz em alguns casos que a gente precisa fazer o alívio para poder executar a operação de dobra, tá? Neste caso, a razão está 1. Então, o que significa este valor razão 1? Ele vai fazer um alívio do mesmo tamanho da chapa. Então, a chapa ela tem a espessura de 1 milímetro, ele vai fazer um alívio de 1 milímetro. Tá? Eu posso mudar esta razão para 0,5. Então, se tiver alguma dobra aí que vai precisar fazer um alívio, ele vai fazer este alívio com a dimensão de metade da espessura. Então, vai ficar um alívio pequeno. Então, muitas vezes, numa peça dobrada, eu não posso ter um alívio muito grande, porque eu vou ter lá 2 chapas que eu vou executar uma operação de solda. Então, se eu deixar muito grande esse alívio, eu não vou conseguir fazer esta operação de solda adequadamente, tá? Ou você vai ficar muito aberto, que vai, né, ter algum problema. Então, aqui é onde eu regulo isto, tá? Vamos fazer, então, aqui 0,5. Aí, a gente dá um OK. Confirma. Está aqui a nossa chapa dobrada. Tá? Nossa chapa dobrada está aqui definida. E aí vocês percebam que já habilitou aqui outros recursos para nós executarmos aí os outros detalhes que nós precisamos fazer nesta chapa. Tá? Nós vamos executar agora este detalhe aqui da nossa chapa, né? Este furo oblongo, que é um rasgo que foi feito aqui na nossa chapa. Então, tem a medida de 53 por 5 milímetros de raio, né? Então, vamos voltar lá na nossa chapa. E nós vamos aqui selecionar, né? Vamos voltar aqui. Selecionar aqui o comando corte extrudado. Vamos selecionar aqui a nossa chapa, apertar aí Ctrl 8 e vamos fazer aqui, ó, uma ranhura reta. Uma ranhura reta
de centro a centro. Então, nós vamos selecionar um ponto aqui deste lado, vamos selecionar um ponto do outro lado e vamos abrir a nossa ranhura, né? E aí vamos dar as dimensões. Aqui vai ser uma medida de 50 milímetros e o raio de 5 milímetros. Só que ele não está totalmente definido. Então, nós precisamos vir aqui, selecionar o ponto de origem, selecionar a linha. Não vai fazer. Ele não vai fazer. Deixa eu selecionar aqui. Selecionar o ponto médio da linha, selecionar o ponto de origem e tornar coincidente. Pronto. Agora ficou totalmente definida. Então, eu fiz aqui uma ranhura reta. Então, aqui eu defini o meu esboço, saio do esboço, dou aqui um Ctrl 7, né? E vou extrudar este meu esboço. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Estou no plano de esboço e aqui eu vou selecionar esta caixa aqui, ó, vincular a espessura. Eu nem dou medida nenhuma, eu só vinculo a espessura. Se eu alterar a espessura para 1,5, ela vai cortar. Se eu colocar a espessura de 3 milímetros, ela vai cortar. Então, não vai modificar aqui em nada. Tá? Então, clica aqui, ativa esta caixa, vincular a espessura e fecha. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Né? Agora, nós vamos fazer aqui um furo simples, porque nós temos aí um furo, né, nesta peça. Ó, temos um furo de diâmetro 15 milímetros. Então, vamos adotar aqui, tá? Uma medida da distância desta face até o furo de 20 milímetros, ok? Então, vai ser aqui um diâmetro de 15 por uma distância de 20 milímetros. Então, vamos voltar lá no SolidWorks. Vamos vir aqui em furo simples. Vamos selecionar esta face. E aí nós vamos dar aqui a dimensão de 15 milímetros. Ok? E vamos determinar as dimensões aqui do esboço, né? Mas aqui nós não temos como dar as medidas do esboço. E eu não quero vincular a espessura, neste caso. Então, eu tiro aqui este vincular a espessura e vou determinar aqui passante, porque esse furo vai ser feito de um lado ao outro, tá? Então, vai ser um furo passante. E confirmo. Só que ele não ficou posicionado, né? Então, nós vamos vir aqui na árvore agora, vamos editar o esboço e vamos dar a medida desta aresta até o centro do furo, 20 milímetros. E vamos dar uma restrição deste ponto médio e deste ponto,
nós vamos dar a restrição de vertical. Então, eu mantive do ponto médio para este ponto vertical. Ok? Poderia ter utilizado aqui a origem também, tá? Mas eu dei estas medidas aí. E saio aqui do meu esboço. Então, eu posicionei o furo, né? Como eu não tinha um ponto de definição, eu posicionei o furo e depois nós editamos a sketch deste posicionamento e colocamos as dimensões. Tá? E agora nós vamos chanfrar. Então, eu venho aqui no canto, quebrar canto, aparar canto. E eu vou dar a dimensão de 5 milímetros. E vou selecionar aqui os cantos. Pronto. Ok. Então, está aqui a nossa chapa. Furada. Com o oblongo feito. Aqui o raio interno, que é um raio de 1,5. E está aí desenvolvido, quer dizer, está aí feito a chapa. Então, aí, depois de feita a chapa dobrada, a gente vem aqui em planificar. E ele já planifica a chapa. Né? Então, lá no meu desenho, eu posso utilizar esta configuração aqui planificada para fazer uma vista da medida da minha peça planificada. Então, eu detalho a vista aqui planificada. Né? Se eu sair, a peça volta ao estado normal. Então, toda aquela dificuldade que tinha antigamente de calcular o desenvolvimento da peça dobrada, o software já facilita e a gente pode fazer isso daí de uma maneira mais simples, né? Sem ficar preocupado. Beleza, turma?